Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ouvintes, telespectadores do Loucures Podcast, do canal no YouTube, da nossa rede aqui de saúde mental de Sobral. É um prazer imenso estar aqui com convidados especiais, mais que especiais, assim, uma honra até estar com Tatiana, que cada uma daqui a pouco vai se apresentar, né? E a gente não deixa de fazer a chamada, que é aquela chamada de sempre. Eu sou Eveltana, do coletivo Loucure-se, recebi alta há uns 8, 9 meses do AD, através das assembleias, da participação social. A gente foi formando esse coletivo super potente, conhecido, né, no Brasil e em outros países também. E é uma festa estar aqui com vocês, uma festa de realização, porque quando a gente dá uma guinada na vida, graças aos profissionais também da RAPS, que me ajudaram bastante, que me acolheram, eu acho assim que a gente tem que celebrar também. Semana da luta antimanicomial é uma semana de luta, né? Claro, também podemos falar que é uma semana de palavra de luta, mas política, é uma semana política, mas é uma semana também de festejar o que a gente já conquistou. E aí eu passo a palavra dos bastidores, Alisson e Assis, aqui do Coletivo Loucures. O Reginaldo também agora está bem-vindo de novo, que a gente, aliás, ele não saiu, né? Não tem filho, mas ele não saiu. Reginaldo. Então, bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou Reginaldo Silva, radialista e atualmente estudante de jornalismo. E estamos aqui para fazer essa participação, esse bate-papo especial que está aqui em relação ao anticomunismo, né? Não, luta antimanicomial. É que está emocionado. Tranquilo, faz parte também. É muito bom. Bom dia, né? Para quem está assistindo, boa tarde, boa noite. Enfim, sou o enfermeiro Arquimedes Viana, trabalho atualmente no CAPS 2, em Sobral. Atuo na rede de saúde mental, também em outros dispositivos. E quero falar da minha alegria de estar aqui com vocês hoje para falar de uma temática muito importante, que é reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? A todos que vão assistir, que eu espero que tenha uma adesão assim, enorme de visualizações, né? É o meu desejo, porque aqui também é um movimento, aqueles movimentos, sabe, Eveltana, que a gente faz diariamente, isso se constitui nesse momento também, né? Que estamos aqui, e aí a gente saber que esse momento, ele pode alcançar milhares de pessoas, né? Em qualquer lugar do mundo. Isso é extremamente importante e traz uma responsabilidade muito grande para a gente que está aqui compondo hoje, né, esse espaço e fazendo parte desse movimento. Me chamo Tatiana Silveira, né, sou natural do município de Sobral, né, sou enfermeira, casada, tenho 2 filhos, né, cristã. Estou nesse movimento, na verdade, da luta antimanicomial há alguns anos, né, que são muito pequenos diante de um movimento que atravessa séculos, né, mas que, né, de alguma forma vai atingindo a gente, afetando. Desde a minha graduação eu venho me inspirando, né, a estar próximo desse movimento, né, a me engajar e me envolver com essa política da saúde mental, né? A partir do momento em que na universidade já eu tinha uma inclinação, era tendenciosa a estar perto da saúde mental, sabe, Eveltana? A minha equipe, ela ia, os meus colegas de faculdade, eles iam para outro espaço, né? E eu ficava tensionando, né? Eu quero ir nos CAPS, eu quero conhecer CAPS. Então, assim, de 36 alunos, só eu e outra colega, né, da sala de aula, a gente fez um tensionamento de fazer estágios na rede de saúde mental. E aí, minha graduação, né, o meu TCC foi
vinculado à atenção primária e saúde mental, né? Como é que se desenvolviam os processos dentro da saúde, na atenção primária, que envolviam o movimento da saúde mental. E aí tive a oportunidade de estar dentro da rede de saúde mental como enfermeira da assistência, né, como docência e como gestão. Foi muito interessante, né? Depois eu saio desse espaço de assistência e vou para a Escola de Saúde Pública Visconde Saboia, onde eu passo a estar no local de coordenação do programa de residência em saúde mental. E aí vai para a docência, né? Aí eu ocupo esse lugar da docência. Depois disso eu disse, não, agora eu vou dar uma respirada. Eu fiz igual o colega, né? Eu digo, vamos se afastar um pouquinho, porque a gente precisa dar uma respirada. E aí eu passei, acho que uns 9 meses afastada, né? E retornei agora, né, estando na coordenadoria da atenção psicossocial, que é um grande orgulho de estar, né? Sei que há grandes desafios, mas que eu conto com uma equipe, quando eu olho para trás, eu digo, não, a gente conseguiu muita coisa e nós vamos em frente. E aí, assim, é temeroso? Muitas vezes é assustador? Mas se eu estivesse sozinha, e eu sei que eu não estou sozinha, porque nós temos toda uma equipe, todo um movimento, toda uma história de saúde mental no município de Sobral, que faz com que a gente tenha elementos, força, vitalidade, para que a gente possa seguir em frente. Que lindo, né? Emocionante. Saudações a todos os ouvintes. Meu nome é Sérgio, mais conhecido como Sérgio Duarte. Eu sou enfermeiro, tenho especialização em saúde mental, né? E estou aqui bastante lisonjeado por compor essa mesa que está bastante recheada, né? De amigos. De amigos, né? De usuários. Então, assim, é muito importante o protagonismo do usuário, né? Na rede de saúde mental, porque isso fortalece demais, né? Os trabalhos, os processos, as políticas. E estar aqui hoje também é uma honra, poder contribuir com as minhas vivências, experiências, né, enquanto profissional, né, até mesmo enquanto pessoa, sobre a questão da saúde mental no município de Sobral. Tá? Já faz 24 anos, né, que estou na militância aqui da saúde mental no município, né, e é muito bom participar desse movimento. No começo, né, como eu só conhecia a psicopatologia da literatura, eu assim, fui muito reticente em aceitar o convite na época, porque não tinha prática. Mas aí depois eu conheci, assim, realmente me aproximei das pessoas que precisavam do apoio, eu me apaixonei, tanto que fiz especialização, né, porque é muito gratificante, é difícil, né, é um cenário que a gente precisa realmente não só gostar, mas amar, porque a gente precisa se doar em muitos momentos, e isso fortalece a gente no cotidiano. Tem momentos que são bastante difíceis, mas também são muito gratificantes. Então, assim, para mim é importante estar aqui aceitando esse desafio, porque é uma forma também de estar compartilhando, de estar enriquecendo esse momento, né, no podcast, que é um espaço potente. Né? E aqui, ao longo da nossa conversa, a gente vai discutir sobre a importância, né, da Semana da Luta Antimanicomial, né, bem como também as resistências que ainda existem, né, os paradigmas, os retrocessos, né, a importância de políticas que se voltem para esse tema, para esse tipo de assistência que é importante avançar, não só no Ceará, mas no Brasil como um todo. Porque você falou muito bem, assim, cuidado com o retrocesso, né? Porque a luta já é uma conquista tão valiosa e Sobral é referência, né? Eu acho tão fantástico isso. Mas, assim, você já falando um pouco
Sérgio, já volto um pouco para você de novo. Como você vivenciou essa mudança e da questão manicomial, atravessando CAPs, né? Como foi? Você vivenciou, não foi? Vivenciei. Na época, eu fui convidada a compor a junta interventora dentro do antigo hospital psiquiátrico que existia aqui no município, né? Porque o município de Sobral ele foi dotado de mais ou menos 27 anos de manicômio e como aconteceram diversos cuidados subhumanos dentro daquele espaço, foi necessário realizar uma intervenção dentro daqueles muros para mudar a realidade. Então, na época, aconteceu, né, a morte do Damião Ximenes Lopes, né, pelos maus tratos, e aí o objetivo primordial, quando a junta entrou naquele espaço, era de mudar a realidade. Mas a gente percebeu que aconteciam coisas bem mais graves, né, que, na verdade, aquele espaço teria que deixar de existir. Então, a gente se deparou com situações mesmo de quem já assistiu aquele Holocausto Brasileiro, então estava vivenciando o que acontecia aqui dentro dos muros do manicômio de Sobral. E se você pensar, tipo, o pontapé do iceberg que acontecia no Brasil todo, né? Isso. Né? Justamente, era o que acontecia, né? Eu assisti, eu acho que está no catálogo da Netflix ainda, Holocausto Brasileiro, que fala sobre Barbacena. Então, assim, a gente já adentrou os muros daquele local, já vestindo a camisa da proposta da Lei 10.216, que é da reforma psiquiátrica, e a gente foi mesmo com a intenção de mudar aquela realidade. Tá? Então, quando a gente chegou naquele espaço, a gente se deparou com situações subhumanas, local que tinha fezes em todo o local, xixi, maus tratos. As pessoas não eram tratadas como pessoas, como sujeito, com suas potencialidades, com suas dificuldades. Eram tratadas como um ser, uma coisa que fazia parte daquele local e que a cada período tinha que renovar, né, ali a sua permanência. Né? Então, assim, aquilo sensibilizou muita gente na época, porque era triste demais a cena que a gente via, né? E isso nos fortaleceu a gente lutar, né, para que a realidade mudasse. Então, na época, a equipe ela era composta por diversas categorias, né? Era multiprofissional já na época, e concomitantemente, já com essa intervenção realizada lá na junta, já estava sendo planejada a rede de saúde mental de Sobral. Então, porque a gente já pensava, né, se aquela realidade vai deixar de existir, aquela realidade triste, como será o depois? As pessoas que precisassem de uma assistência em saúde mental iriam para onde? Né? Como seria? Então, a gente, na época, foi pensado todo esse planejamento, né, e tornado execuível, de forma que quando a gente chegou dentro do manicômio, a gente realmente percebeu que existiam lá uma quantidade de pessoas que estavam lá sem precisar estar lá. Tá? Diagnósticos que não condiziam com a realidade, abandono, era exclusão mesmo, era muro, era cadeado, né? Então, assim, isso sensibilizou muita gente, né? E a gente já foi com aquele olhar holístico, onde a gente já olhava para o sujeito de forma integral. A gente não focava a doença mental, a gente focava o ser humano, né? Com a sua integralidade, com as suas potencialidades. E a gente lutava mesmo, porque foi muito difícil a gente adentrar os muros do hospital, porque muitas pessoas que trabalhavam lá, elas não apoiavam, né, essa mudança, né? Achavam que não dava certo, porque o periculoso, a pessoa doente, deveria estar trancada, isolada, porque era pessoa periculosa, isso no entendimento da época, né? E a gente foi muito resistente, mas a gente mudou aquela realidade, né? Foi muito difícil, mas assim, tiveram avanços, né? Tanto que a gente, com o nosso planejamento, a gente fez um dia de hospital de portas abertas para a comunidade.
E aí foi imprensa falada, foi imprensa escrita, e tinha muita gente que apostava que não ia dar certo, porque eles, os pacientes vão fugir, e não, né? Teve artes desenhadas nos muros pela parte externa. Então, assim, foi um momento muito... Isso foi uma das provas de como, para cuidar, não precisa isolar, não precisa trancar, não precisa excluir. Nossa. Então, História, assim, isso é história viva. História viva. Então, participamos, a gente, logicamente que a gente também se preocupava, assim, mas a gente entendia que todo esse planejamento teria mais benefício do que malefício, porque todo e qualquer tipo de assistência pode também acontecer. O paciente saiu para casa, porque assim, a gente não consegue controlar o outro, é um ser, é uma pessoa que tem suas vontades, tem seus desejos, né? Então a gente parte muito desse ponto, do desejo do outro. Sim, autonomia, né? Isso, autonomia, né? A cidadania. E a gente, assim, foi o marco da reforma psiquiátrica aqui no município, né? Foi o fechamento do manicômio, né? Que mudou mais essa realidade. Infelizmente provocado, né, pela violência que dominou no óbito, né, falecimento de uma pessoa. Uma pergunta que eu tenho aqui para você. 18 de maio é registrado como o dia da luta anticomunal, né? Qual a importância dessa data para a saúde mental? Essa data ela é muito importante porque ela traz, né, todos os cidadãos, a sociedade, para reflexão, tá, de uma luta que ela começou no Brasil há muitos anos atrás, mas que na verdade ela veio se consolidar mais com a Lei 10.216, né? Porque se você pegar literaturas, histórias, né, que a gente estuda também até um pouco no colegial, eles trazem que o que a família real fazia para poder resolver os problemas das pessoas que tinham desvio, entre aspas, né, que a sociedade existia na época. Ela colocava em porões, ela isolava, ela excluía, né, porque era a forma que eles resolviam naquela época. Era desumana, mas era assim que eles resolviam. Joga nos porões, joga com tuberculosos, com pessoas com hanseníase, misturava tudo ali, tá? E esse momento, né, o dia 18 de maio, ela nos resgata, todos nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, né, para se repensar nas formas de cuidado, né, para lutar por políticas que melhorem esse tipo de assistência. Se a gente fizer um parâmetro entre o que existia antes e o que existe hoje, já tivemos muitos avanços. Tá bom, precisa melhorar, né? Porque ainda existem muitas demandas, muitas necessidades para que possa melhorar. Por exemplo, serviços que funcionam em 24 horas para evitar a internação desnecessárias, né? E também trabalhar a cabeça da sociedade, porque o local que foi dotado por 27 anos de manicômio, ainda tem muita gente que mentalmente está lá. Sim. Eu queria fazer só uma colocação, Sérgio, me permita, assim, ainda refletindo sobre esse processo de mudança e o que está, a opinião de algumas pessoas, os pensamentos, as ideologias. Eu lembrei, na época dessa transição, na época do fechamento do manicômio que tinha em Sobral, que, assim, da grande preocupação das pessoas, né? A sociedade como um todo, profissionais, leigos, dessa saída dos pacientes e os riscos, né? Tinha gente que questionava, né? E aí, esse paciente, quem é que vai garantir, né, que esse paciente não vai violentar alguém, agredir, né? Pois é, essa questão da segurança da população. E aí, nessa ocasião, foi dar uma entrevista numa rádio de Sobral, né? Foi feita uma pergunta via telefone a respeito disso, né? E aí quem estava dando a entrevista, de forma bem interessante, disse: quem é que garante, né, que esse paciente que saiu do manicômio vai estar seguro no meio da sociedade, que ninguém vai violentá-lo também, né? Quem que pode dar essa garantia?
Então foi um processo de mudança, né, lento, né, e que até hoje a gente precisa trabalhar e discutir, né, essa temática, esse assunto, né, de pessoas que ainda têm esse pensamento manicomial, essa ideologia manicomial, que ainda existe outras formas de manicômio. Essa coisa de higienização, né, que algumas é a forma manicomial total, né? Preconceito manicomial. Se você for pensar, não existe o muro concreto, mas existe o pensamento. Eu só dando continuidade à pergunta, né, que ele faz e continuidade no que o Sérgio traz, que traz muito da vivência, né, do que ele vem atravessando ao longo dessas décadas, né? A gente pensa que essa loucura, esse movimento, ele acontece de uma forma no Brasil, né, numa cidade do interior do Ceará, mas ele já vem, né, sendo trazido, né, de décadas atrás, né? O movimento antimanicomial no Brasil, ele já inicia lá na década de 70, né, que dá assim impulsiona na década de 80, e é muito forte o movimento dos trabalhadores, né, que eles são, os movimentos dos trabalhadores de saúde mental, traz uma indignação, né, a toda aquela tratativa que se tinha com a pessoa em adoecimento mental, né, que essa pessoa em adoecimento mental, em vários períodos da história humana, né, a gente vai dizer assim, o adoecimento, o sofrimento, a loucura, o desarrazoado, o alienado, o insano, né? Sempre, a cada período histórico, ele leva um nome diferente, né? Ele é batizado de uma forma diferente. E essa forma diferente de lidar, ela atravessa a humanidade, né? Que é uma condição nossa, humana, né? Dizer assim, não, que o desarrazoado, o alienado, o louco, né? Ele é da contemporaneidade? Não, é uma condição humana, né? Ele acompanha a raça humana desde que a raça humana existe, né? Então, assim, como lidar com isso? E ao longo dessa existência humana, a gente vai se encontrando com os desafios e avançando, né? A gente se detém num avanço no município de Sobral que foi significativo e ainda é significativo. Mas esse movimento, ele arrasta a humanidade há séculos. Né? Quando a gente vê que século XIV, século XVII, né? Século XVIII, quando vem o iluminismo, que vem né, aqueles grandes filósofos, né, de Diderot, Rousseau, dizendo que é a razão das coisas, que o homem tem que ter consciência, aí tudo isso transforma o olhar, né, de quem não consegue fazer a leitura do que essa consciência é o que pensa diferente, né? E aí vem todo um movimento contrário àquele, porque assim, a gente já passou por movimentos ao longo de séculos em que o lunático, né, que era tido como lunático, por quê? Porque tinha algo envolvido com a espiritualidade, né? Tinha algo que estava contido ali no seu comportamento, no seu pensamento, com a espiritualidade, era uma divindade, era um oráculo, né? Aí a gente passou por isso, a gente passou por momentos na história em que os loucos, né, os desarrazoados, alienados, eram colocados em barcos de navegação, né? Que é a nau dos loucos, né? E aí a gente atravessa isso também. Aí a gente vem para outros momentos, né, da humanidade, em que a gente atravessa as duas guerras mundiais, duas grandes guerras mundiais. Essas guerras mundiais, ela escancara o Holocausto, né? E aí esse Holocausto, que não é à toa que tem o Holocausto brasileiro, ele correlaciona o tratamento, né, dentro daquelas como era minorias judaicas? Os campos de concentração, né, Arquimedes, os campos de concentração se assemelham aos manicômios, né? E isso traz um grande movimento para o século XX, né? De comparação, olha aí, que comparação triste, né? Que comparação que a gente
né, já entra num momento muito reflexivo quando você fala de holocausto, você fala de campo de concentração, e os manicômios eram locais que se assemelhavam a isso, né? De uma falta de tratamento humanizado, né? De extrema violência com o ser humano. E aí a gente se depara com isso, e isso dá um gatilho, né, para que esses movimentos comecem a acontecer. Aí tem movimento de Pinel, tem movimento de Basaglia, né, tem vários movimentos que acontecem na Europa, né, nos Estados Unidos, e esses movimentos vão acabando inspirando o mundo, né? Eles vão sendo capilarizados e aí a gente vai se inspirando nesses movimentos e esses movimentos chegam ao Brasil, né? Aí quando você fala no dia 18 de maio, né, que foi um start, ele foi disparado, né, no segundo encontro dos trabalhadores em saúde mental, porque na verdade os trabalhadores estavam extremamente incomodados com o que estava acontecendo, né? E aí em 1987 é disparado o dia da luta antimanicomial lá em Bauru, São Paulo, né, nesse movimento dos trabalhadores em saúde mental. Isso dá o start para que a gente, né, aí em 87, aí em 88, o que é que acontece? Aí o que eu gosto de trazer todo esse, assim, muito resumidamente, né, para vocês esse contexto histórico. Por quê? Porque o movimento da luta antimanicomial, esse movimento de rompimento de paradigmas, ele é um movimento político, filosófico, social, cultural, né? Ele é um movimento que ele perpassa essas estruturas sociais, né? Então, a gente precisa saber que em cada momento desse tinha um marco filosófico, né? Quando eu trouxe o iluminismo, tem um marco político, quando eu trouxe a guerra, né? Sempre tem algo que vai impulsionando esses movimentos. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que esse movimento da luta antimanicomial, ele não é um movimento da saúde, ele é um movimento político, filosófico, social, cultural, de transformações de ideologias, né? De pensamentos, de tudo que envolve o ser humano no seu start enquanto pessoa humana de convívio social, né? E aí vai ser disparado esse movimento da luta antimanicomial que, né, em 87, aí quando eu digo, né, que por que eu tenho que trazer marcos que registram isso, e esses marcos são políticos, filosóficos e sociais, culturais, porque a gente está na iminência de um SUS aparecendo, né? E de uma redemocratização do país, né? Quando a gente entra na redemocratização do país, eu disse, opa, as coisas não ficam, não estão mais no mesmo lugar, né? A gente sai de um período político extremamente difícil, e aí é para que todos compreendam que os movimentos, eles não estão atrelados só à questão da saúde. Ele é um movimento que ele se relaciona com todos os outros movimentos sociais. E eu acho e isso que é muito interessante na saúde mental, porque não é só na saúde. O movimento não é da saúde, o movimento é do cidadão. E você falou aqui em cidadania, né? Como é que se envolve a sociedade nesse meio todo em relação à liberdade, tratamento, ou trabalho a respeito ao movimento? Pronto. O que a gente faz, né? Como é que é o engajamento disso? Como eu disse na minha fala, que é muito disparado com essa redemocratização, com esses movimentos, né? Dentro desses movimentos, a gente tem movimentos de participação popular, né? Participação da comunidade. A comunidade, ela precisa, né, se envolver nesses movimentos, né? E que movimentos são esses, né? A gente pode citar assembleias, associações, né? Os conselhos municipais de saúde, os conselhos locais de saúde.
Então, todos esses movimentos, eles emergem para que a gente possa avançar e romper esses paradigmas, né? Para que a gente não tenha um retrocesso. Então, assim, a gente tem esses dispositivos, né? Esses movimentos sociais e políticos, que a sociedade vai se envolvendo com eles, né? Vai adentrando e vai tomando consciência, né? E conseguindo participar desses momentos para que essa estrutura social ela não seja feita somente pelos nossos representantes, né? que estão nas câmaras municipais, né? Que estão na gestão municipal, que estão na gestão, né, de esfera federal, estadual, mas que a gente faça parte disso. E isso é preconizado pelo SUS, né? Isso é preconizado na nossa lei, né? Na nossa Constituição brasileira. Então, a gente participa desses movimentos sociais. É um papel e um dever do cidadão, né? Está lá na Constituição, a gente se envolve nesses processos. E aí, assim, mais diretamente, né, quando você me pergunta assim, quais são, que movimentos são esses? Né? Aí eu lhe digo, os conselhos, o que a gente tem próximo aqui? A gente tem os conselhos locais de saúde, a gente tem os conselhos municipais de saúde, a gente tem assembleias, associações, e aí muito próximo da rede de saúde mental, da atenção psicossocial, a gente tem as associações e as assembleias, né? Para vocês terem uma ideia, a gente da Rede de Atenção Integral à Saúde Mental, a gente tem dentro do nosso cronograma de atividades, né, as nossas assembleias, que acontecem mensalmente com a participação popular, e a participação do usuário. Com relação a isso, a parte política, governo, você sabe que a sociedade, existe pessoas que têm esse problema psíquico bem crítico, né? Pessoas que não têm condições de estar comprando remédio, ou até mesmo de internar em uma psiquiatria, que se torna caro, envolve dinheiro, envolve isso aí. O governo, ele contribui para isso? Ele tem responsabilidade, né? Ele tem responsabilidade. Na verdade, é assim, a gente recebe recurso, né? Recebe recurso federal, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, né? Então, a gente tem dentro de portarias, né, do gabinete ministerial, do Ministério da Saúde, a gente tem portarias que nós precisamos seguir essas portarias, né? Essas portarias, elas direcionam todo o movimento, o sistema de saúde dos municípios, do estado e da esfera da União, né? Então tem todo, assim, não são equipamentos que surgem, né, por meramente um desejo de mim, Tatiana, Eveltana, de surgir algum equipamento de saúde em Sobral. Não. Se existe um CAPS, né, se existe um Centro de Atenção Psicossocial, ele é regido por uma portaria ministerial. Então, ele funciona de acordo com aquela portaria. Ele recebe os tipos de recurso municipal para manter aquele sistema, ele recebe um recurso federal para que aquele serviço ele se mantenha, entendeu? Então, para tudo isso vai para a rede de atenção psicossocial, ele vai para a atenção primária à saúde, então tudo isso é regido por portarias. Eu só gostaria de falar que é justamente isso que eu acho interessante na RAPS, aqui na rede de atenção, aqui de Sobral, psicossocial de Sobral. As assembleias são potentes, sabe, Reginaldo, né? Tem muita participação, só que precisa de mais, justamente porque um usuário que vai contagiando o outro, que vai dando, aí vai fortalecendo, e a solicitação podem ser mais potencializada até de ter retorno mais rápido, mais fortalecido, se a voz do usuário se manter ali nas assembleias, bem como eu poderia dizer, frequente mesmo, porque tem uns que vão, depois não vão, tal. Então, essa coisa também do coletivo, de usuários, é importante na questão de contagiar, de chamar os usuários, sabe? Porque a voz dos usuários juntas é
potente demais, é mais forte que a voz de todos os profissionais. E isso, a maioria não tem consciência disso, não é verdade? E o protagonismo do usuário fortalece demais o movimento. É o que fortalece, é a participação de todos, mas principalmente dos usuários. Dos seus desejos, das suas, né? Isso, trazendo suas dificuldades, né? Ó, tá faltando isso, tem isso, mas precisa daquilo. Então, assim, é importante demais porque fortalece, né? Que nós sabemos que existem muitos desafios ao longo da jornada, como, por exemplo, ainda existe subfinanciamento, né, da RAPS, dentre outros problemas também. Sim. Mas que essa questão que você traz é muito importante, porque quando nós temos usuários protagonistas, isso é assim, tem outra figura, é outro cenário, porque fortalece o movimento. Né? Uma coisa são os profissionais, ficar na militância sem a participação dos usuários. Mas quando o usuário ele se torna protagonista, ele também luta pelos seus ideais, então o movimento ele se fortalece. E tem um olhar mais atento de outros lugares, aí você vai chamando atenção e você sabe, aí, caramba, são eles mesmos, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que não acreditam, mas é verdade. E o espaço da Assembleia, né? O espaço da Assembleia é muito potente. É um lugar ideal para que, né? Na verdade, o Sérgio falou a respeito do tratamento do passado, como que era, né? Como o pessoal que tem problema mental. Pega pessoas que trabalham na rede, como o CAPS, né? O CAPS geral, existe o CAPS AD. E como que é hoje o tratamento com a pessoa que tem um problema psíquico, justamente na rede do CAPS? É assim, nos dias atuais a gente vem com novas perspectivas, novas mudanças a respeito dos tratamentos, a evolução das terapêuticas. Por exemplo, a gente trabalha muito com arte-terapia, que a gente tem classicamente uma herança da psiquiatra Nise da Silveira, né? É um clássico em termos também de participação de luta antimanicomial. Para quem nunca assistiu, pode estar assistindo, existe o filme, né? Repito, algo muito clássico, mas que às vezes tem gente que nunca assistiu, que não conhece a história da Nise da Silveira, uma psiquiatra que veio romper com muitos paradigmas, veio trazer novas ideias, novas perspectivas de tratamento. E aí, com toda essa herança, hoje em dia a gente trabalha muito com, por exemplo, arte-terapia, né, musicoterapia. Eu sempre trago no meu discurso, assim, os efeitos desse contexto de musicoterapia da música na saúde mental, né? De repente a gente começa a tocar uma música, né? E aí vem um sorriso do usuário, vem um movimento corporal, Já está entendendo, né? Vem um engajamento com outros usuários, né? Daqui a pouco a pessoa está ali ou dançando ou em outros, né? Provocam mudanças até mesmo de humor. De repente a pessoa chega ali para conhecer o grupo, né? A gente se reúne muito, nós temos muitos grupos terapêuticos, né? CAPS 2, conhecido como CAPS geral, né? Que atendia tudo, né? Era geral, né? Geralzão. Pois é, que hoje funciona na Rua Coronel Monte Alverne, número 53, próximo à margem esquerda do Rio Carol. E temos muitos grupos terapêuticos e temos o grupo que trabalha com música, por exemplo, citando esse exemplo. Chega uma pessoa para conhecer o grupo e aí, muitas vezes tímida, olhando assim de longe, chega ali quietinho, né? E daqui a pouco vê outros usuários dançando, né? Cantando, tocando algum instrumento de percussão, que a gente usa muito instrumento de percussão, né? E de repente a pessoa que estava ali caladinha, quietinha, daqui a pouco está sorrindo, conversando com os outros, né? Esse envolvimento é algo bem contagiante e traz uma reflexão para a gente pensar também nas metodologias, né, dos grupos terapêuticos, e sem falar nas outras formas terapêuticas, como o teatro, né,
como a arte através de oficinas, em papéis, pinturas, né? Atividade física também. Então vem muito nessas novas propostas, né? Que não trazem efeitos colaterais como as medicações. A gente sabe que é imprescindível, né? A questão da médica. Você não lembra, mas quando eu estava de mau humor, no meu auge do CAPS AD, eu ia para o grupo, era você ali, lembra? Sim, eu grupo de práticas corporais. Caramba, eu lembro que eu falava, eu vou porque é importante eu ir. Eu tentava participar de todos os grupos possíveis para gastar energia, e um dia de cada vez, né? Eu me lembro que eu chegava mal-humorada, assim, mal-humorada não, mas aí você animando. Mais séria. Mais séria. Não, ela mudou completamente, né? Que era meio dançar, não sei o que. Teve umas vezes que aí foi me soltando, acho que no terceiro encontro ela estava pulando, o Arquimedes olhou para mim e falou, bicho, ela está dançando mesmo. É semelhante também à atividade física, por exemplo, quem vai às vezes com a academia ou outra atividade física, natação, sei lá o quê. Às vezes a pessoa vai com aquela falta de coragem, aquele desânimo, e o efeito após uma atividade física, por exemplo, depois de um treino de musculação, que é o seguinte, né? O efeito benéfico, né? De mais energia, de melhora do humor, da disposição. Então a gente preza muito por esses tratamentos. Morta de feliz. Eu que deu outro encontro, né? Era muito legal. A gente diz assim, né, que o movimento da luta antimanicomial, ele é constante, né? Ele é contínuo. É quando a gente começa a falar sobre isso, né? Que a gente não tem mais aquele manicômio estruturado, né, de paredes sólidas, de muros, né, fechados, de cadeado, de portões, mas a gente tem os manicômios ideológicos, os manicômios sociais, né, quando diz que o sujeito não é para estar ali, aquele espaço não é para ser habitado. Como assim? De que forma você está pensando na inclusão daquele sujeito, né, na socialização dele? Então, por isso que a gente sempre, né, vai para esse caminho. Por isso, inclusive, se cortando aqui um pouquinho, a minha família, nessa questão de CAPS, né, eu tenho predisposição à depressão, já em Fortaleza e tal, mas o preconceito também em relação aos CAPs, né? Porque é o local de louco, claro, você está tratada voltando, tu está tão bem, como é que é? Agora, as pessoas perguntam, mas até um tempo no início, por que tu só vive no CAPS, hein? O CAPS é um lugar que tem que desconstruir isso também, é um pensamento muito comum. Voltando é assim, hoje em dia nas redes sociais, Instagram, a gente vê muito essas piadas, entendeu? Né, de extremo mau gosto, né? Porque a gente faz um trabalho muito bacana, um trabalho bonito, aí de repente a gente se depara nas redes sociais, não é do CAPS, né? Como se, aí assim, é um movimento manicomial, gente, isso, a gente precisa estar em alerta, né? Você vê um movimento desse, você vai lá e combate, e aqui na sociedade, é tão forte que a fala da Veltano me deportou para quando aqui, Tati, foi implantado o CAPS, que aí eu ia entrando para uma reunião, ia passando as pessoas, olha mulher, tão bonitinha, aquele é doido, vai entrar ali. Então assim, tinha que ser, entrou no CAPS, é louco. Antigamente, entrava no CAPS, era assim, né? Então... Ainda, mas está desconstruindo, mas ainda. E aí a gente ainda hoje vê assim, olha o paciente do CAPS. Não, aí às vezes eu corrijo, às vezes eu não consigo me segurar, que meu língua às vezes é grande, eu corrijo, né? Eu chego, olho no olho e digo, o paciente não é do CAPS, ele é do sistema de saúde, ele pode ser hoje do CAPS, amanhã pode ser da unidade básica, ele pode ser da Santa Casa, do hospital regional, ele é de onde expressar, como você também, quando você procurar assistência. Então eu fecho logo ali, porque assim, eu vejo que é uma colocação assim, tipo, rotulando, assim, não é, todos nós somos da assistência que a demanda é demandada. E quando eu comecei o tratamento, eu ia para os grupos, né, de fala também, de apoio, eu falava, gente, o CAPS, porque a galera tinha vergonha de ir. Hoje tem uma galera que vai também. Gente, lá tem terapia, tem psicólogo, tem psiquiatria, tem atividades. Meu Deus, vocês têm que conhecer.
sabe? Aí depois a gente, é isso também, a luta anti-manicomial, mas é o que ficou, os resquícios do manicômio que ficou foi esse, da periculosidade, da exclusão, do louco. Sim. E aí ainda hoje as pessoas têm essa postura. Vai pro CAPS, vai, tá entendendo? Quando a gente sabe que os periculosos não estão nos CAPS, estão na sociedade. Justamente. Você hoje sai olhando para... Tem que ter visão 360 graus, porque você sai com medo. Sim. Então, cadê essa periculosidade que o usuário traz? Eu não vejo. Eu não consigo enxergar. Eu enxergo na sociedade, em diversos aspectos. Inclusive, na fala do ano passado, no segundo fórum, né, ele falou, uma das minhas falas foi que o manicômio é isso mesmo, preconceito, porque a luta anti-manicomial é uma luta anti-homofóbica, anti-machista, porque é como a Tati falou, não é só saúde, é social, cultural, a gente está quebrando tantas coisas, né? E fala da questão também que acabou que porque na fala dos usuários fora do passado, a questão da ingenuidade, da beleza da arte, era isso. Da beleza da arte, vocês lembram quando eu falo que como é importante o usuário se expressar através da pintura, da poesia, e que ali é que você encontra mais pureza, a coisa mais pura de verdade. Então não tem perigo ali mesmo, né? São as expressões, né? São as expressões assim, mais íntimas, né, do ser humano. Por exemplo, crianças, a gente trabalha muito a gente colhe muitas informações da criança, muitas expressões através das pinturas, da escrita, dos desenhos, né? Isso é um ótimo recurso terapêutico. A abordagem da criança é diferente, porque a gente utiliza esses recursos aí. Aquele envolvimento, aquele envolvimento que a gente tem que ter, porque existe as especificidades, os detalhes com cada público, né? Tem uns detalhes, lógico que essa questão da acolhida, né? da empatia, do ouvir, a gente trabalha muito, né? O ouvir tem uns detalhes para cada público, né? A gente às vezes vai tentar contornar uma situação de crise, às vezes a gente não consegue só ouvir, às vezes a gente tem que, vou levar ali para um ambiente, no caso do CAPS 2, vamos conversar ali na margem esquerda, lógico, depende da situação também, né? Vamos jogar bola, às vezes com criança, vamos jogar bola, vamos cantar uma música, você gosta de música, enfim. Nos momentos de crise, o profissional de saúde mental, os profissionais têm que pensar em estratégias, né? Não existe uma fórmula pronta para cada crise, uma crise, né? A gente vai lançar mão de várias estratégias, sobretudo o ouvir. Uma pergunta aqui, saindo do contexto, quando você falou aí, eu me interessei. Vocês, profissionais, sempre os três, né? Como é que é a relação de vocês com os pacientes? Porque eu percebo a paciência que vocês têm. Eu já fui paciente. Que abraço que vocês devem, né? Para mim, vocês podem me responder a respeito disso. Quem está é que são pacientes, né? Vocês são pacientes, lógico, né? São profissionais, né? Estudaram para isso. Porque eu achei interessante, ele falou aqui, né, que a gente tem aquela preocupação de ouvir, né? A outra falou que a gente conhece quando uma criança. Bem interessante. Eu queria saber realmente de vocês como é que é a relação de vocês para com os pacientes. Eu costumo falar o seguinte, que eu até já, na minha fala anterior, já coloquei na parte que, assim, primeiro, para a gente trabalhar em saúde mental, você não precisa gostar, você precisa amar. Porque só gostar não Vocação. Não dá conta. Tem gente que diz assim, como é que tu tem coragem? Vou usar aqui a frase bem assim, um pouco estigmatizada. A mais popular, né, Sérgio? Todos os dias. Não tem medo não, trabalhar com loucos. Eu falei assim, não, eu tenho medo mais do louco da sociedade. Eu quero falar assim, em outro aspecto, né, que pessoas que estão lá
na sociedade que estão perigosas. Então, assim, quando você gosta daquilo que você faz, você ama aquilo que você faz, você se doa naquele momento, então, assim, para você é prazeroso. Então, acho que isso influencia muito nos vínculos, nas relações, né? Às vezes o paciente não está muito legal, mas a gente, como entende que aquela conduta, aquele momento é o nosso papel, então isso nos fortalece enquanto pessoas, enquanto profissional, para a gente fazer as escutas, né? Logicamente tem momentos calorosos, né? Porque faz parte faz parte dos ofícios, né? E a gente também faz uma assistência humanizada, porque se você não for um profissional humanizado, você não fica, você não vai realizar aquela assistência, porque é uma assistência específica, cheia de vieses, né, de cuidados, especificidades, que requer muito da atuação profissional, porque é muito diferente da assistência em outros aspectos da saúde, porque você atender a necessidade da saúde, do soma, do corpo, é bem diferente. Haver um hipertenso, você já sabe ali que, né, a pessoa... Eu costumo falar também, gente, que o problema mental, no meu entendimento, é uma das patologias mais difíceis e mais cruéis que existe. Por quê? Porque ela tira o indivíduo da sua orientação. Né? Quando você vai no hospital que tem um problema cirúrgico, você está ali, apesar de estar com a saúde mental abalada, porque você tem medo de morrer ou do que possa advir, mas você está orientado. Então, o manejo com você mais... Você faz uma intervenção naquela área afetada, né? E já no psiquismo humano é mais complexo, mas a gente também se trabalha, porque eu lembro de uma colega que ela um dia me encontrou e disse: Sérgio, quanto tempo faz que você está na saúde mental? Eu, 24 anos. Tu toma remédio para tu dormir assim? Não, durmo muito bem. Rapaz, o que tu faz? Assim, eu acho que eu faço com amor, gosto e não é doença, não. Tem gente que diz assim, tá bom tu sair da saúde mental, você não vai ficar doido. Eu disse assim, fico não. Fico não, 24 anos, né? Se não ficou até agora, não vai ficar mais não. Né? Então, assim, essa questão, eu acho que dos fatores que mais contribui para as boas relações, né, tanto do profissional como do sujeito com a gente, é o vínculo, as relações, é o respeito, é a inclusão, que a gente veste mesmo na camisa da reforma psiquiátrica e a gente trata o outro não pela patologia, mas como um sujeito dotado de desejos, de potencialidade, de dificuldade, a gente trabalha dentro dessa perspectiva. E aí flui, né? Tem a avaliação, porque o respeito, a ética, então isso torna o cenário humanizado e a gente tenta muito carregar isso no nosso cotidiano. Mesmo que o paciente esteja ali, não tem legal. Você é esse aqui, a gente não traz para o pessoal. A gente sabe que é uma condição daquele momento que ele está passando, né? E que ele vai se expressar daquela forma. E não somos nós que vamos julgar. E ainda hoje existe o estigma, assim, até mesmo da aproximação, porque muitas pessoas da sociedade hoje, ela não olha para o outro e diz, você está bem? Quando o outro vem, né, atrás de cima de você e tal, e você não chega nem... Na pandemia, eu lembro de gente que não lembrava, olhava para a gente, mas eu vou ver se ele morreu ou se está vivo. Né? Será que ele pegou Covid e tal? Então, assim, nem isso. Então, assim, não é todas as pessoas, mas, assim, a pandemia, ela serviu para nos esclarecer realmente quem era o nosso amigo, quem era o nosso colega, quem não era nenhuma dessas coisas. Né? E aí, no cotidiano também, a gente, como profissional, né, acho que é porque também a gente tem muito o exercício da empatia. Você vai lá, presta seus cuidados, né? Você não leva o problema para você, mas enquanto você estiver ali no cenário do cuidado, você tem aquele conduta de prestar o cuidado com humanização, né? Que são sujeitos, e a gente traz isso. E a gente precisa, enquanto trabalhador, ter uma equipe, né, que dê suporte. Uma equipe que a gente consiga trabalhar sabendo que o outro está do nosso lado, nosso colega de trabalho. Né? Que realmente, assim, hoje em dia, com os anos que a gente passa, são grandes amigos. Né? O nosso ciclo de amizade, né, Sérgio, né, ele acaba se misturando, né, a gente se envolve
com todo mundo. Muito do que o Sérgio fala, quando ele fala do amor, não basta gostar. Né? A gente precisa ter o amor àquilo, a compreender o outro naquele momento de dificuldade, do que ele está sentindo. E assim, como é as nossas relações, né, com os nossos usuários? Uma relação de amizade, é uma relação de respeito, né, é uma relação mútua. Né? Eu encontro, tem muitos estudantes que chegam e perguntam, né, quando a gente está em campo de estágio, campo de atuação, eu encontrei fulano na rua, na loja, nas Americanas. Eu falo ou não falo? Né? Eu cumprimento ou não cumprimento? Eu digo, gente, ele me cumprimentou, você não respondeu? Eu disse, não, eu disse um oi, eu digo, ótimo. Se a sua relação naquele momento é de um oi, vai ser um oi. Se a sua relação for de abraçar, né, de, que bom lhe encontrar aqui, né? Que bom lhe encontrar numa festa de aniversário, né? Gente, é uma relação mútua, de amizade, de aproximação. A gente não pode ter estigmas em relação a isso, né? Eu vou ficar aqui na minha, vou fazer de conta que eu não estou vendo fulaninho, porque eu estou no ambiente social. Né? E nesse contexto de luta antimanicomial que a gente está vivenciando, né, fazendo um paralelo, nós precisamos de profissionais, né, que têm essa vocação, esse amor mesmo, que gostem de atuar na área. Que tem um perfil, a gente sabe que tem pessoas que têm perfil para outras coisas, como a gente já estava comentando. Né? Assim, apesar de eu estar como especialista em saúde mental há pouco tempo, comparado ao dos colegas, né, do Sérgio e da Tatiana, por mais ou menos 3 anos e meio, mas assim, quem já ouviu essa fala, né, vinha de dizer que um local que eu quero permanecer, que eu gosto, né, que eu amo, que eu me sinto bem. Tem gente que me pergunta, e as crises que tu se depara no CAPS? Porque às vezes a gente se depara com pacientes que evoluem para uma piora, às vezes precisa até de uma internação. Hoje em dia as internações, né, só abrindo parênteses, são internações mais breves, né, uma outra perspectiva, aliada aos CAPS, à saúde da família, né, bem diferente das internações anteriores. Né. Então, as pessoas me perguntam, e esses momentos de crise, tu como profissional se depara, às vezes tem que fazer uma contenção química, física, né. Às vezes eu digo até assim, não, isso até que não me causa muito impacto, né, do ponto de vista de adoecimento. Eu acho assim que eu gostar não é uma indiferença, né, do sofrimento do outro, não é isso. Mas assim, eu acho que sobrepõe assim, o gostar. Né? Então a gente precisa dessa militância, né, dos profissionais, dos usuários, né, de vocês. Agora, vamos para as considerações. Eu vou falar minhas considerações, passar para cada um. A Tati, o Arquimedes e o Sérgio vão fazer um convite para a Semana da Luta. Tá? Eu quero agradecer demais vocês três. Sua história, poxa, incrível. Tati, você... Eu estou super feliz de estar te conhecendo pessoalmente. Muito feliz. Né? O seu conhecimento assim, muito incrível. Escrevi um monte de fala aqui porque eu tenho que depois, sabe? Muito legal. Arquimedes é esse aí que já tive em grupos dele, que eu chegava mal-humorada e saía sorrindo. Cara, é fantástico. Reginaldo, obrigado, tá? E eu esperar o próximo episódio aí, fazer também umas entradas no Instagram com todo mundo, né? Vai ter o fórum também agora, né? E eu passo a palavra para você. Eu só tenho que agradecer aqui de participar, né, desse coletivo e também agradecer a participação aqui do Arquimedes, doutora Tati, né? Muito obrigada. E ao Sérgio aí por ter complementado aqui a nossa conversa, tá? E esperamos que conversamos mais vezes. Sim. Também agradecer o povo de casa, né, que nos ouve, que nos acompanha por meio das redes sociais, que tem um ótimo final de semana. Então, assim, agradecer muito, né, esse momento, agradecer o convite, né, estar ao lado de pessoas, né, importantes desse movimento, as que estão nos bastidores, né,
os queridos amigos que estão nos bastidores e aqui ao lado, né, de pessoas que estão engajadas nesse movimento. Dizer que eu fiquei muito feliz, né, porque eu passei um tempo afastada e a gente tinha um movimento intenso de fortalecimento das assembleias, né, e voltar a ver esse movimento do Loucures, né, do podcast, né, do jornal que a gente tem, né, de forma, né, uma forma expressiva, cultural. Eu fiquei muito feliz assim, de como avançou, apesar da gente ter tido uma pandemia, né, que, né, travou muitos dos processos, mas que de uma certa forma disparou para outros meios de comunicação, outras formas, né, da gente se comunicar, da gente ter um alcance, né? Então, assim, olhar para esse momento que a humanidade passou, mas que teve, né, possibilidades da gente se reorganizar, né? E aí foi isso que eu acho que a pandemia fez, a gente se reorganizou de outra forma. A rede de saúde mental, a gente precisa avançar muito mais, tem muita coisa que a gente precisa, né, alcançar, ter como objetivo e alcançar, né, mas a gente vem aí, né, com essa atenção psicossocial que ela alarga essa possibilidade, né, da atenção em saúde mental, onde ela vem com os equipamentos, né, ela vem com os pontos de atenção, que aí chama a atenção primária para estar perto, o SAMU, a UPA, né, os movimentos de desinstitucionalização, né, os serviços residenciais terapêuticos. Então, a saúde mental, os CAPs, a saúde mental, né, esse movimento político que tem hoje em dia, né, de portarias que vem do Ministério, ele não se detém só àquele espaço de CAPs, né, de Centro de Atenção Psicossocial. Ele vem dizendo que, né, o cuidado está para o sujeito em vários aspectos, em vários momentos e em vários lugares, né? E a gente tem avançado em relação a isso, né? Nesse curto espaço de tempo que a gente já está, né, compreendendo que avançou bastante, né, nas últimas décadas, nos últimos anos, né? Nós trabalhadores fizemos um trabalho belíssimo, né? Quem estava na gestão fez um trabalho belíssimo e a gente tem agora esse desafio de continuidade, né? A gente já ampliou os ambulatórios, né? Agora não é mais um ambulatório de psiquiatria, é um ambulatório de saúde mental, né? Já abriu mais, né, mais turnos de atendimento, a gente já, né, conseguiu uma aproximação com a UPA, né? Hoje em dia a gente tem representações da nossa rede de saúde mental, da RAISM, né, que é a Rede de Atenção e Integração Saúde Mental, dentro da UPA, né? A gente tem uma aproximação com a atenção primária, estamos fortalecendo o núcleo de atenção e prevenção ao suicídio, né? Ontem chegou um profissional novo para dar, né, para fortalecer essa comissão intersetorial de prevenção ao suicídio. Então, assim, gente, é extremamente importante a gente estar num espaço desse, né, de alcance, é um alcance que a gente não tem noção, né? E, né, que a gente possa estar dizendo que o município de Sobral está avançando, né? A gente continua, por quê? Porque a gente tem um apoio, né, de profissionais como vocês, né, que passaram por um processo como a gente passa dentro todos os dias, estavam em locais diferentes, mas nós estávamos no mesmo lugar, dentro dos CAPs, né, com o mesmo movimento, e dizer que eu me orgulho muito, sabe, de fazer parte, e agradeço muito a Deus por eu estar num espaço de acolhimento, né, que é um espaço que gera um sofrimento, mas que ao mesmo tempo a gente consegue compreender esses sofrimentos de outra forma. E a gente exerce o nosso papel humano, né, de amor, de carinho, de acolhida. É um lugar que a gente consegue, né, se desenvolver, né, enquanto seres humanos. Então, eu agradeço muito. Eu quero finalizar minha fala, né, dizendo que a palavra de ordem é gratidão, né, pelo convite em participar desse momento honroso, potente, né, e também trazer como reflexão o pensamento de assim, como nós, né, estaremos na luta antimanicomial, assim, falar o que é ser antimanicomial, né, assim, no nosso cotidiano, né, na sociedade como um todo. Eu acredito que seja ser uma pessoa incluidora, humanizada, né, ser uma pessoa que trata o outro com respeito, vendo o sujeito como um todo.
Então, é sem preconceito, nem de raça, nem de cor, né? Então, é tanto que quando a gente trabalha no cenário do SUS, a gente vai com o pensamento, a gente despido de qualquer tipo de conceito, religião, de preconceito, a gente está lá para acolher o sujeito como um todo. Então, assim, no meu conhecimento, assim, ser antimanicomial ter essas características no cotidiano, né? Tanto no ambiente de trabalho como fora dele. Todos os seus e agradecer pelo convite. Espero que tenha contribuído com a participação. Muito. Pegamos o segundo, né? Gratidão mesmo. E dizer que o podcast é também fruto da luta antimanicomial, das reformas, né? Está inserido nesse contexto, né? Também de muita luta há alguns anos. Né? E agradecer a todos os trabalhadores, né, que nesse momento estão lá, né, nos CAPs, né, fazendo um trabalho bacana. Obrigado. Tipo assim, no próximo episódio, nós poderíamos até falar também da questão CAPs 24 horas, que é necessário, né? Mas profissionais também, porque a demanda é grande, né? E é isso. E obrigada.